professores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma formação de ATPC do itinerário formativo. Meu nome é Renan Vasconcelos, eu sou um dos formadores EFAP. Hoje estou vestindo uma camisa preta, uma calça jeans, eu sou um homem branco com cabelos compridos. E hoje estou aqui com duas amigas minhas, que é a Lourdes e a Ilana. Bom dia, Lourdes, tudo bem? Olá a todos e todas, bom dia, Renan. Estamos aqui mais uma vez para a formação. Eu sou Lourdes, formadora EFAP, uma mulher negra, de pele clara, cabelos encaracolados, bem volumosos, uso óculos e estou vestindo um vestido verde. E estamos com a Ilana, que é professora de matemática do Centro de Mídias. Um prazer estar com ela, Ilana. Eu que agradeço o convite. Olá, professores. Espero aí contribuir e agregar aí nessa formação de hoje. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos lá, eu sou a professora Ilana, aqui do Centro de Mídias, sou professora de matemática. E eu tô com cabelo solto, eu sou uma mulher branca, com 1,65 m, bem mediana mesmo. Na minha frente da tô ao lado da Lourdes, na minha frente encontra-se uma bancada e 2 notebooks, certo? Certo. Tem mais alguma coisa que eu não estou vendo? Eu escrevi sua roupa. Minha roupa, eu tô com uma blusa laranja de manga comprida, aqui em São Paulo não tá muito calor. E acho que é isso. Então vamos lá. Vamos lá? Começar, pessoal? Então, os apresentadores já se apresentaram. Bom, acho que vou chegar um pouquinho pro lado para não cortar aqui. Então é a Lourdes, eu e a Ilana. E aí a gente vai deixar um tempinho para o diário de bordo. Lembrando que é muito importante que vocês façam o registro de tudo que acharem importante dessa informação. Então 1 minuto para vocês pegarem o diário de bordo de vocês. Bem-vindos de volta, pessoal. Eu tava aqui brincando porque eu vou contar um segredo de bastidor. Eu tava tocando a musiquinha, a Ilana tava dançando a música. Essa música não tem que ficar parada, né? A gente tem que dar enquanto Só você quer ficar parado. O diário de bordo, a gente também fica aqui, né? Exatamente. Pessoal, e eu queria agradecer também o Ezequiel e a Amanda, que eles são o pessoal de Libras aqui do lado. O câmera, o Dino, o diretor Marcelo, TI Tainá, Mídias Miguel e produtora Nayara. Eles estão... Nayana, desculpa aí. Eles estão ajudando a gente em toda essa TPC. E o que a gente vai fazer hoje, então? A gente vai conversar sobre uma metodologia ativa que eu não sei falar em inglês. Lu, me ajuda aí, como é que fala, não? Team-Based Learning. Team-Based Learning. E a aprendizagem baseadas em equipes. Depois, relação da metodologia com o mapa. A Ilana vai trazer uma experiência legal pra gente. E um desdobramento que vai ser a discussão entre os pares sobre as atividades. Os objetivos dessa TPC, então, é compreender a metodologia ativa, Team-Based Learning, se eu falei certo, pode ser um recurso potente para a aprendizagem e indicar o desdobramento para a TPC de hoje. Então, teremos uma sensibilização, metodologia ativa no mapa, apresentação do desdobramento, saiba mais e referência. E aí, pessoal, vamos deixar um minutinho para vocês, para vocês observarem essa figura. E que imagem ela irá formar na sua opinião? Então, um minutinho rapidinho, só para vocês pensarem que imagem que ela vai formar.
Espero aí que vocês tenham anotado. Será que eles anotaram, Renan? Ah, com certeza. Eles Acho que eles anotaram aí o que ele... E a gente estava até anotando aqui, eu estava anotando em cima do PPT aí, enquanto vocês estavam anotando, eu também estava anotando aqui, para vocês, que a gente também faz a lição de casa, né? Exatamente. E aí eu e o Renan estavam discutindo aqui, professora, eu vejo aí esse monte de mãos juntas, pintada de vermelho, eu vejo aí a imagem de um, não sei se, acho que o roxo ficou escuro, deixa eu tentar o amarelo. O amarelo ficou um pouco melhor. Eu vejo uma figura geométrica, né? Eu vejo aí um polígono, um retângulo. Eu vejo um retângulo, eu acho que vai formar um retângulo, mesmo que as nossas mãos, elas não sejam reta, né? Elas não estão nessa linha reta, mas eu estou vendo um retângulo. Você vê o quê? Eu já ia pensar totalmente diferente. Eu já estava pensando que isso aqui era só uma parte de uma flor muito grande que iria formar aqui com o centro aqui, uma margarida. E aí, gente? E não tem certo e errado, né? Não tem, professora. Vamos lá. Será que tem certo e errado nessa proposta que a gente está fazendo para vocês? Mas vamos lá. O que você acha que está formando, então, Renan, mesmo? Eu acredito que vai formar uma flor. Qual que é o argumento que você me dá para isso? Porque aqui ele tá... Opa, acho que vai ter que usar a caneta de novo. Só para voltar aqui. Aí a imagem. Pessoal, aqui ele faz uma curvinha, tá vendo? Então, eu acho que essa curvinha vai fazer uma flor. Ó, aqui vai se repetir e do outro lado vai se repetir a mesma coisa. Por isso que eu acho que vai ser a flor. E você, Ilana? Qual é o seu argumento? Eu acho que é um retângulo mesmo. Ele não precisa... É um retângulo desconstruído, vamos pensar assim, né? No processo de aprendizado. Então, se eu pegar aqui, ó, vou apagar tudo que o Renan fez e vou defender o meu aqui, ó. Se eu pegar a imagem, né? A imagem que vai ser construída com a tinta vermelha, eu vejo aí esse retângulo. Então, vamos ver o que é? Vamos ver o que é. Avança para mim, Ilana. Passo sim. É um coração. Olha que bacana. Pois é, tínhamos formado aí um coração com essas mãos. Se você imaginou que era um coração, tudo bem, né? Se não imaginou como eles, não tem problema, porque eles vão discutir mais um ponto agora que eles viram que é um coração. Vocês vendo que esse coração aí foi formado, o que vocês podem falar para mim? Renan, o que você pode falar agora que você já viu que é um coração? Tanta mãozinha junta. Eu verdadeiramente não tinha nem ideia do que ia formar. A Lourdes guardou esse segredo, as 7 chaves. Mas ele faz sentido ser esse coração realmente. Porque ele estava fazendo aquelas curvinhas que eu já tinha falado de início, mas ele não está tão certinho, mas devido a o que você mesmo falou, Ilana, daquela problemática das mãos mesmo, do corpo, tudo. Bom, quando a gente fala sobre isso, né, vendo vocês discutirem o que é, o que não é, vocês têm um primeiro argumento para falar para a gente o que é, e de agora que vocês estão vendo que é uma outra imagem, vocês pensam diferente, certo? E vocês podem fazer outras argumentações. Mas então vamos avançar um pouquinho e ver o que a gente pode falar. A nossa intenção aqui é ressaltar como algumas peças juntas, né, elas podem criar um resultado fantástico e até inesperado. Por isso que a gente trouxe essa aprendizagem Team-Based Learning, que a gente chama carinhosamente, como a Alana falou, de TBL. Muito mais fácil, inclusive. E por que a gente está falando disso, né, nessa formação? Avança mais um pouquinho, por favor, né? É uma metodologia ativa, né? E aí, o que acontece com ela? Ela tem algumas especificidades. Ela é uma metodologia ativa que permite uma aprendizagem de forma colaborativa, consiste em uma formação de equipes de estudantes com características bem diversificadas, é uma metodologia voltada para desenvolver o pensamento crítico, o uso de metodologia favorece a resolução de problemas e pela interação em equipe. Porque foi isso que vocês fizeram, né? Vocês ficaram aqui discutindo para resolver o que era, afinal, o que vocês estavam falando. E aí... O processo de reflexão foi incrível, porque a gente teve que pensar, deduzir, imaginar o que estava acontecendo, ou às vezes até trazer vários conhecimentos prévios para a gente poder formar. É isso mesmo. E aí a gente vê que esse processo de avaliação entre vocês dois é o que facilita a construção do que foi aprendido. E vocês não sabiam exatamente o que a gente estava falando, né? Mas
o que acontece quando vocês estão pensando nisso, facilita a compreensão de alguma coisa, né? Lu, pelo amor de Deus, desliga esse celular, vai. Ah, não dá, né, gente? Poxa, a gente conversando, o negócio vibrando. Fala sério, né? Pô! Falha nossa, gente. Falha nossa. Acontece isso sempre, tá, gente? Comigo sempre acontecem essas coisas. É o Renan que traz essas situações. E aí, como que a gente procede, Lu? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aí na nossa tela, que primeiramente a gente tem um preparo para trabalhar dessa forma, né? Essa metodologia, ela pensa primeiro que você estude o que vai ser apresentado. Então, você precisa de uma leitura prévia pelos estudantes, incluindo texto, vídeo, livro. Essa garantia do preparo é por parte do professor. Ele vai ter que elaborar um teste individual para que os estudantes façam quando eles forem para a sala de aula e depois em equipe, porque a hora que eles vão resolver esses testes em equipe, é nesse momento que eles vão poder discutir, assim como o Renan e a Ilana estavam aqui simulando, né, discussão de o que será que é o certo, o que é errado, como que eu chego à conclusão de uma resposta mais completa, e a gente chama isso de apelação nessa metodologia. Em seguida, o professor precisa estar preparado para dar um feedback. Por quê? Os estudantes vão trazer o que eles conhecem, né? E o professor precisa mediar essas ações. Na aplicação dos conceitos, que vem depois desse feedback, o professor vai fazer novas questões ou analisar junto com os estudantes as apresentações que foram feitas e os debates que foram realizados. E aí, em seguida, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o preparo das etapas, né? São 3 etapas principais. No preparo, o preparo é uma das mais importantes, porque os estudantes precisam estar preparados para saber antecipadamente o que vai acontecer. Aqui, a hora que o Renan falou assim que não tinha ideia, que eu guardei a imagem, né? A gente queria mesmo que eles discutissem e tivessem uma surpresa sobre a imagem. Mas, na metodologia, o aluno tem que estar preparado para participar dos debates, participar das questões. A essa garantia do preparo, os testes têm que ser pensados para que os estudantes possam solicitar uma apelação baseada numa coisa que eles já viram, né? Eles precisam pensar no debate, participar do debate, mas sabendo que tudo aquilo que eles estão falando, eles tiveram uma chance de pesquisar. Isso que você falou da leitura prévia de alguns documentos, né, Lu? Exatamente. O que a gente precisa aqui, Renan? Essa metodologia ela é simples, né? Ela é muito básica, mas os estudantes só vão conseguir participar se eles realmente estiverem engajados nas pesquisas, porque senão eles vão para o debate sem argumentos. E essa metodologia, ela tem essa apelação, né? É nesse momento que a gente pede aí para falar, é agora que vai valer o que eu sei, não o que você sabe. E nessa aplicação de conceitos, o que falta, o professor vai complementar. E aí, Ilana, o que você acha dessa metodologia? Eu adoro essa metodologia, inclusive eu usei aqui no Centro de Mídias. Já posso falar ou a gente vai guardar mais um pouco do segredo? Vamos guardar. E vamos falar. Mas essa metodologia eu acho bem bacana, eu acho que o aluno precisa ter uma referência antes dele argumentar qualquer coisa, ele precisa saber aí o que ele está falando. Sim. Não adianta opinião, né? A gente está cheio de opinião, de um monte de opinião por aí. A gente quer mais formação do que informação, né? Então, eles precisam se formar. E você falou uma coisa bastante interessante, né? A diferença da opinião do eu acho com o que eu sei, né? Tem muita diferença. A propriedade, né? Eles precisam ter propriedade no que eles estão falando. E essa metodologia, ela é baseada em 4 S's que eles falam, né? É muito interessante, porque ela fala do significante, o specific, o semi e o simultaneous report. O que significa? O significante é a aplicação de conceitos úteis, né? Eles precisam ter, esses conceitos precisam ser necessários para o estudante. O estudante tem que saber, né, o que ele... o propósito dessa atividade, ele precisa ter
saber a intencionalidade do que significa o que ele está fazendo. O específico é escolher alternativas claras para a realização dos testes, porque o estudante também ele consiga responder as questões a partir daquilo que ele pesquisou. Porque a essência é debater, responder sobre o debate, o conhecimento que ele está construindo ali naquele momento. E o mesmo problema, que é o SEMI, que precisa ser de todos, o mesmo problema para que todos possam se apropriar das mesmas coisas e saberem como eles vão discutir sobre esse assunto, né? E, simultaneamente, todas as equipes vão relatar suas decisões e conclusões ao mesmo tempo, né? Eles vão explorar as divergências no debate, isso é muito importante. Lu, deixa eu ver se eu entendi, então. Eles vão conversar entre eles, todos ao mesmo tempo. Então, você dá um tema e separa eles em grupo e eles conversam todos ao mesmo tempo, ou eu estou entendendo errado? Não, eles vão discutir nos grupos ao mesmo tempo, respondendo às suas questões. E depois eles vão explorar o que eles escolheram, explicando para os outros da equipe, para a sala toda, né? E aí é importante que o professor, aí, nesse momento, ele fique bem atento às duas, para então dar o feedback, como a gente está chamando aqui. Sim, dar uma devolutiva, né? Porque os conhecimentos eles precisam ser, vamos dizer, validados, né? Eles fizeram uma pesquisa, mas só o professor sabe a intencionalidade da aula. Então, se os estudantes não alcançaram o propósito, é a hora do professor acrescentar alguma coisa, complementar. É fazer tipo a mediação até que chegue o resultado, né? Até que chegue o resultado. A intenção... É difícil. Não, até que Vocês chegue o resultado. eles... Até que chegue o resultado esperado, né? A gente sempre planeja uma aula com uma intencionalidade. E eu posso fazer também eles por grupo, decidir em grupo o que eles acham melhor, defender entre eles, e depois o grupo debate com outro grupo? O debate é em todos os grupos, porque lembra que as questões são as mesmas? Exatamente. As questões são as mesmas, mas as pesquisas feitas são diferentes, então cada um terá um conhecimento a acrescentar diferente também. Bacana. E aí, Ilana, você tem uma surpresa pra gente, não é? Espera aí, vamos fazer uma pergunta para eles antes. E eu acho que o que cada um acrescenta, né, os valores que eles trazem de casa, né? Sim. É o que eles acreditam, nas coisas que eles carregam. Muito mais do que às vezes está nos livros, né, as coisas. E foi muito bacana a experiência. Vamos lá, vamos deixar para as próximas segundos. E eu vou até complementar. Isso que você falou agora é a parte do significante, porque precisa ter significado para eles, para que eles se engajem. Exatamente. Então vamos lá. Então, pessoal, qual metodologia ativa você associaria à TBL? A gente vai disponibilizar 3 minutos para vocês colocarem no diário de bordo de vocês. Tenta justificar também o porquê que você associaria essa metodologia ativa ao TBL. E nesses 3 minutos que vocês estão vendo. E depois a gente vai vir conversar com a Ilana mesmo, que a gente está tão ansioso. Quando eles falam, não, segura. Então, 3 minutos para vocês aí na tela, tá bom? I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side? Nah, 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 nah. Want me to say nothing
Bem-vindos de volta, professores. Acho que deu aí um tempinho para vocês falarem, a gente também aqui ficou conversando. E aí a gente pensou em algumas coisas, então eu vou trazer o que eu primeiro pensei. Eu associaria a TBL muito com a resolução de problemas, o estudo de casos, desculpa. Eu colocaria esse estudo de caso antes para eles, tá? Eles estudariam, pesquisariam, e depois nas aulas eles fariam essas reuniões com as equipes para fazer essa movimentação aí do TBL. E você, Lu, o que você pensou? Ela é bem parecida, eu acho que ela é bem parecida, remete a gente a falar um pouquinho da sala de aula invertida, né? E acho que talvez dá um novo significado aí, porque a gente pode pedir para o estudante olhar de uma maneira diferente, inclusive informando que eles vão responder um teste individualmente, depois em grupo, que eles vão ter que ter argumentos para poder fundamentar o que eles estão respondendo, né? Mas nós temos aí o nosso coração aqui está vibrando desde a hora que a gente entrou aqui, porque a gente quer muito falar para vocês. A professora que aplicou, né? A professora que aplicou a metodologia, como que ela se sentiu, o que aconteceu aí a hora que ela usou essa metodologia de alguma forma. Então, vamos lá. Ilana? Foi bem bacana a experiência, eu adorei, para falar a verdade. Acho que ela traz todo o brilhantismo aí para a aula de hoje, para a formação de hoje, né, na verdade. E vamos lá, então antes de eu construir a aula, né, eu faço um estudo e vejo que tipo de metodologia eu vou fazer. E quando eu convido os estudantes para vir aqui ao Centro de Mídias e gravar, então eu tenho que elaborar algo bem concreto mesmo, para poder pra trazer subsídios para a aula ser boa. Então aí eu convidei a diretoria de Itapecerica da Serra, já querendo mandar um beijo aí para a dirigente que não mediu esforços para trazer quantos estudantes eu precisava. Muito obrigada mesmo. Obrigada ao PEC agora, né? Não é mais PCNP. Ao PEC de Matemática, ao professor William Beijão, aí também não mediu esforços. Então, o material chega na diretoria de ensino antes. Então, o material a aula que eu preparo já chega previamente na diretoria antes de eu aplicar. E aí eles escolhem a escola que eles vão convidar. E aí a diretoria escolheu uma escola de Itapecerica da Serra com 4 estudantes. E deu todo o material que ia acontecer na aula para os estudantes pensarem e pesquisarem e trabalharem. Então, eu sou professora de Educação Financeira em Conexão, aqui no Centro de Mídias. E nós estamos aí no finalzinho da atividade 5. Sistematizando aí a atividade 5, nós percorremos, aí foi um percurso longo da atividade 1, dividido em 3 etapas: introdução, desenvolvimento e sistematização. A atividade 2 também dividida em 3 etapas: introdução, desenvolvimento e sistematização. E chegamos aí no fim da atividade 5, certo? Acho que todo mundo aí da escola está no mesmo ritmo. A gente está acabando a atividade 5, vai chegar o C2, que é diferente dessa. E aí eu queria trazer os estudantes para sistematizar tudo que eles aprenderam. Então, eu fiz uns questionamentos captando ideias financeiras. Qual o projeto de vida deles sob os aspectos financeiros? Esse era o título da aula. E aí, eu convidei os estudantes para... Eu não tenho subsídio para responder, né? Eu sou professora aqui, não tenho estudante. Então, eu precisava do apoio deles. E aí, o convite, né, partiu da diretoria de Itapecerica, partiu de mim para a diretoria, e aí eles vieram. E estudaram, então o material foi passado para eles um mês antes, e aí eles vieram, e quando eles vieram, eu mediei, aí tá aí, se o diretor puder colocar para a gente, aí, ó, o print da aula, né, que foi aí da atividade 5. Queria agradecer os 4 aí, perfeitos, acho que não poderia ser outros para brilhantar em nossa aula. E aí eu fui fazendo uma pergunta, então projeto de vida, quanto que eles guardariam, e por incrível que pareça, assim, me chamou muita atenção, 2 deles trabalhavam e 2 não trabalhavam. E a relação deles com o dinheiro, de 2 que trabalhavam e 2 que não trabalhavam, era diferente. E eles mesmos perceberam isso. E assim, me deixou muito entusiasmada, eu fiquei muito feliz, porque a percepção dos estudantes quando escutam um colega é muito maior do que o processo de aprendizagem que eu fico passando, né? Ele se escutando, acho que foi enriquecedor.
E o depoimento deles de terem vindo, de terem participado, assim, foi maravilhoso. E já fica aqui o convite para a sua diretoria, você professor que queira trazer a sua sala, só entrar em contato com os canais Centro de Mídias, né? Até gravar a TPC com a gente também. Para gravar a TPC, podem vir aí, boas práticas, o que vocês acham, Estamos né? sempre precisando, querendo mesmo. Estamos querendo abrilhantar aqui nos estúdios, trazer vocês aí para falar com a gente. Como eu sempre falo, o ATPC é espaço formativo para vocês, então é importante que vocês também venham aqui, conversem. O exemplo de um professor é muito mais rico, às vezes, do que a gente falando aqui só a teoria. Então isso é bem bacana mesmo vocês trazerem. E aí eu também queria falar que a Ilana deu vários spoiler que deixou com todo mundo com vontade de querer assistir. Então a gente colocou o link no material que ele vai para vocês, mas embaixo, se vocês pesquisarem no YouTube Educação Financeira em Conexão, Atividade 5, Desenvolvimento 3, vocês também encontrarão a aula, tá? Para vocês assistirem ela na íntegra. Eu queria falar o seguinte, quando a Ilana trouxe, né, a metodologia, ela trouxe a metodologia do World Café, certo? É isso. E essa é a metodologia que a gente acha que combina, casa muito bem com o Team-Based Learning. E olha o que ela trouxe, né? Ela enviou o material para que eles estudassem. Quando eles vieram discutir, surgiram outras questões. Outras reflexões, e isso é perfeito. É isso que a gente precisa dos nossos estudantes. Nada, faz e ainda toda a diferença. no final, a Duda, né, uma das estudantes, falou: nada do que a gente estudou caiu, né? E era tudo que eles sabiam responder, né? Não tinha nada de tão certo ou errado, eu não ia colocar eles também em nenhuma enrascada, né? Mas foi tão... E ela disse que aprendeu muito mais do que ela lendo o nosso material, né? Olha que... A discussão, né? A conversa, a reflexão faz isso com a gente. Faz isso. E eu só não fiz com mais estudantes. Aqui nos estúdios a gente tem um problema de quantidade. Eu não posso colocar mais que 5 pessoas. No maior estúdio que a gente tem, eu não consigo colocar mais que 5 pessoas por conta de espaço mesmo, físico. Então, eu tinha que chamar 4 e eu era a quinta elementa, vocês sabem disso, dessa tristeza. E eu queria chamar a sala toda, porque seria melhor a gente fazer grupos. Mas eu estou pensando aí, vamos ver para o próximo semestre, eu vou chamar a sala toda, vai ser o meu desafio. Ou talvez eu pensar em escolas diferentes também, porque às vezes a realidade de um bairro é diferente ser, né? de outro bairro. Um da capital, um da Grande São Paulo, bem interior bacana. Também, interior. Às vezes seria legal também a gente ver todas as realidades que eles têm, né? Bacana. E aí a gente já expande cada vez mais, né? Sim. A estrutura. E os produtores e o pessoal que fica louco com a gente. Exato. Muito rica a sua participação, Ilane. Eu vou contar um outro segredo, porque o Renan, ele adora contar segredos, tá? Mas eu acho que eu também vou colaborar com isso. Eu acho que as nossas discussões aqui, vocês não têm noção o quanto a gente aprende o tempo todo. Aqui é a escola de formação mesmo. O tempo todo a gente aprende alguma coisa, nessas experiências que a gente traz, nessas trocas que a gente faz aqui, na hora que a gente está preparando a formação para vocês. E isso eu acho que é fundamental. E aí a gente consegue pensar o quanto o estudante também se enriquece nessas discussões, né? Porque a gente sente isso na pele, né? Isso é o tempo todo. E é partindo dessa experiência mesmo que nós temos construindo, que a gente até pensou em 2 ou 3 até desdobramentos, não lembro agora, que já foram tantos ATPCs, que a gente falou para vocês discutirem entre os pares também. É muito importante ter essa troca, né? Esse conhecimento, porque é muito enriquecedor. E aí tem uma metodologia também que fala basicamente disso, dessa troca. Falando nessa troca e também no repositório do Centro de Mídias e no YouTube, nós somos divididos em 4 professores aqui no Centro de Mídias da Educação Financeira Sustentável, da UC1. E nós fizemos uma aula de 30 minutos com nós 4 e sistematizamos ela, o que cada um aprendeu, como que foi. E aí também fica aí o convite para vocês acessarem esse material bem bacana aí de nós 4 falando aí como foi a experiência de transmitir, o que nós aprendemos aí com conexão empreendedora, influência na mídia, fenômenos gráficos, educação financeira. E aí tá aí o misturado aí, o arroz feijão de todo mundo.
Gente, e passando para o próximo ponto, infelizmente, né? Porque a gente queria ficar conversando horas, vocês não têm noção do tanto que a gente ficou aqui ansiosos para essa conversa. Mas passa o próximo slide, Lu, para mim. É falar exatamente isso que a Ilana trouxe para gente, que todos eles fazem parte Do mesmo ser. do mesmo ser. Então, eles têm que conversar, eles têm que dialogar entre eles e, consequentemente, os professores também têm que dialogar e todos eles podem utilizar dessa ferramenta. Não só pode, como devem utilizar, porque ela está interligada com todas essas outras metodologias ativas. Vamos E dizer conversando com algumas diretorias, tem diretoria que falou que tem escola que dão os três, o fenômenos físicos, o conexão e o Nossa. educação financeira. O mesmo Perfeito. professor dá os três. E eu acho também bacana, acho que dá para fazer, porque dá para aprofundar bem. Mas também se for professores diferentes, igual aqui no centro, tá tudo bem também, eu acho que é bacana. E aí dá para fazer essa interligação aí também com 4 professores diferentes, com 3, mas sistematiza na cabeça do estudante. Eu acho que é importante ele saber que os 4 se conversam e os 4 estão no mesmo material. E não são objetos ou componentes diferentes. A gente é tudo igual, né? Está no mesmo aprofundamento. Os 2 vão falar aí de finanças sustentável, educação financeira sustentável. Muito rico tudo isso. A gente pode ficar mais 10 minutos, produção não. Né? Desculpa, então. Então, vamos finalizando aqui, porque a gente também vai falar um pouco do desdobramento na escola, né? Nós sugerimos o estudo das atividades do mapa, com potencial para a utilização da TBL, bem como a elaboração de propostas que possam servir de apoio para as atividades do mapa e a sua prática na sala de aula. Acho que é interessante a gente pensar, dar uma olhadinha lá no mapa, ver como que a gente poderia aproveitar essa metodologia ativa, mas sempre como uma sugestão. A gente está aqui para apoiar vocês, né? É sempre uma sugestão. E a gente traz coisas que a gente sabe que funcionam em algum momento, né? Exatamente. A gente estamos tentando para melhorar cada vez mais nossas formações para fazer sentido para vocês, tá? Pessoal, e aí então tem o Sabe a Mais, que nós utilizamos, e também as referências bibliográficas. E aí eu peço, infelizmente, né, para a Ilana já se despedindo, que está encerrando a formação. Eu queria agradecer muito o convite. Me convidem sempre. Quero convidar você, professor, também que queira participar do ATPC ou da aula, né? Se sua sala é legal, se você quer mostrar, entre em contato aí nos canais ou da EFAP, ou do Centro de Mídias, ou COPED. Entre em contato que a gente recebe aqui, a gente acolhe vocês, certo? Com certeza. Lu, quer falar mais alguma coisa? Não, Quer eu pontuar falo. que eu esqueci? Não, tá tudo bem. Muito obrigada, Ilana, pela sua participação. É sempre um prazer a gente ter pessoas diferentes, porque a gente tem uma correria muito grande aqui, vocês não têm noção. E a gente gosta, a gente pensa sempre em fazer o melhor e às vezes a gente não tem assim o tempo hábil que a gente gostaria de ter para se aprofundar em algumas coisas. Então a gente espera que essa formação tenha colaborado de alguma forma e agradecer a Ilana porque ela sempre traz coisas muito especiais e olhem para o Centro de Mídias que vale a pena. Renan? Gente, muito, muito obrigado por essa formação. Eu já falei antes, mas não faria sentido estar aqui falando para nada. Então, o que vocês estão vendo, é muito importante que vocês deem esse feedback, venham até nós para conversar com o pessoal também, conhecer o espaço do Centro de Mídias, da EFAP como um todo. E agradecer, a gente só está aqui por vocês mesmo e pelos estudantes. Se não forem essa junção aí, a gente não vai conseguir, não tem por que não fazer sentido a gente estar aqui. Então é só agradecer imensamente a Ilana, vocês não têm noção do que é ter essa pessoa aqui do nosso lado, trabalhando com a gente, debatendo, falando, não, faz assim, faz assado. Muito legal. É uma luta, é uma briga. E é isso, gente. Muito, muito obrigado por mais essa formação e nos vemos até na próxima, né? Sim. Tchau, Até mais. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.